A paz do Senhor, povo de Deus. Vocês estão alegres com Jesus? Diga para a pessoa do seu lado assim: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ezequiel 37 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair do Espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eram muito numerosos sobre a face do vale, e que estavam sequíssimos. E ele me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: e eis que farei entrar em vós espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu a ordem, e houve um ruído. Diga comigo: e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, ossos com ossos. E olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia-lhes espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre eles, sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me disse, dei ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, pondo-lhes em pé, e um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Esses que diziam: nossos ossos se secaram, e pereceu nossa esperança, nós mesmos estávamos cortados. Portanto profetiza e diz: assim diz o Senhor Jeová, e eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os sepulcros, os vossos sepulcros, e vos fazer subir as vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu sou o Senhor, e isto é o que fiz. Isto é o que fiz, diz o Senhor. Pai, muito obrigado por
tudo que o Senhor está fazendo neste lugar. Obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua presença, pela vida desses irmãos, dessas irmãs, dos visitantes. Obrigado pela vida do pastor Gilvan, da sua esposa, do pastor Paulinho, da sua esposa. Obrigado, Senhor, por ter chegado aqui, por estar aqui neste lugar, Senhor. Quero te pedir a tua graça sobre a minha vida, em nome de Jesus. Digam amém. Amém. Podeis sentar. O evangelho, ele é muito simples, tá? Eu vou dar um testemunho, mas o evangelho é simples demais. Eu tive um programa de rádio, pastor Gilvan, sou que é homem de rádio. Isso tem 40 anos. 40 anos. E o meu programa era um programa numa rádio chamada Boas Novas, lá no Rio de Janeiro. E a gente, naquela empolgação, porque o evangelho, ele nos contamina, ele nos impregna de fé, coragem, determinação, esperança. Então, eu saí da falange vermelha, saí do tráfico, Jesus me libertou, e depois de um certo tempo, eu já estava pregando o evangelho, e aí eu estava na rádio, tinha um programa de rádio, e naquele dia eu falei umas verdades, porque o evangelho é verdade, a palavra é a verdade, e é a verdade que liberta. Então, de repente, o telefone da rádio tocou, e era uma mãe de santo, dona de um terreiro lá no Rio de Janeiro. E essa mulher, ela estava passando assim pela sintonia do rádio. De repente ela escutou minha voz, ela parou e ela ouviu o que não queria ouvir, e ela não gostou, e ela ligou para a rádio, desaforada. Só que na rádio a gente não fala ao vivo, a gente conversa em particular primeiro, para depois botar em ao vivo. E ela esculhambou comigo, e me fez um desafio, e disse assim: você é homem de Deus, vem aqui na minha casa, no meu terreiro. Aí eu disse: me dá o endereço. Anotei o endereço, botei na carteira, e continuei fazendo o que eu fazia, indo para a rádio. Um dia, eu ia passando num bairro chamado Guadalupe, e eu me lembrei, eu disse: aqui tem o terreiro daquela mãe de santo, eu vou soltar aqui. Puxei a campainha, soltei, procurei a rua. Quando eu cheguei na frente da casa dessa mãe de santo, irmãos, tinha uma fila de carro novo, e eu fiquei espantado com aquilo. Eu falei: meu Deus, como é que tem gente rica aqui? Aí eu bati palma, veio uma senhora atender e disse: pois não. Eu não estava com Bíblia, eu não estava de paletó, não estava de nada, estava vindo da rádio. Aí eu disse: olha, dá para a senhora dizer para dona fulana aí, que é o irmão Renato, da rádio Boas Novas, que ela convidou. Aí ela disse: dá. Aí foi lá dentro, disse: olha, quem está aí fora é aquele pastorzinho, o irmão Renato.
seu Renato. Aí ela disse: manda ele entrar. Aí a dona me pegou, me levou para a casa da mãe de santo, que o terreiro era do lado, e me botou numa mesa, botou uma garrafa térmica de café que eu adoro, e aí botou uma garrafa térmica de café e disse assim: ô pastor, o senhor fica aqui, que ela está lá atendendo a Sandabreia. Lembra da Sandabreia, que pegou AIDS, morreu de AIDS, só que ela morreu crente, e nesse dia ela estava dando consulta a Sandabreia. E eu disse: tá bom, eu espero. E fiquei sentado lá, tomando café, e vi uma estante, e na estante tinha uma Bíblia. E eu olhei e disse: meu Deus, essa mulher é dona de terreiro, mas ela tem uma Bíblia dentro de casa. E eu olhei e disse: amém. Se eu precisar, eu já sei onde eu vou pegar. Daqui a pouco veio ela pela porta com aquela saia rodada, aqueles troços amarrados pelo braço, cheio de balagandã, e disse: boa tarde, o senhor é corajoso mesmo, hein? O senhor é novinho. Eu disse: o senhor não me convidou? Aí ela disse: olha, pastor, deixa eu dizer uma coisa para o senhor, escolhe um tema aí, para o senhor discutir comigo. Olha a audácia daquela mulher, mandou eu escolher um tema para discutir naquela mesa, com café. Eu olhei assim para um lado, eu vi um despachezinho, e eu disse: vamos falar de sacrifício de animal. Aí ela disse: muito bem. Se levantou, foi lá, pegou a Bíblia, jogou em cima da mesa e disse: pois bem, pastor, eu mato bode, eu mato pombo, eu mato galinha, sacrifico esses animais, porque Abraão matou, olha aqui. E eu fiquei olhando, é verdade. Isaac também sacrificou, Jacó também sacrificou, olha aqui. Uma das oferendas dos filhos de Adão foi um animal, um cordeiro, olha aqui. Então o sacrifício de animais faz parte da religião. Eu disse: deixa eu falar uma coisa para a senhora já viu em Isaías que Jesus, ele foi levado como ovelha muda ao matadouro? A senhora já leu que o sangue que ele derramou, que ele vai derramar pela profecia, é o sangue que nos purifica, que nos perdoa de todo pecado? A senhora, quando a senhora mata um animal, a senhora está dizendo para Deus que o sangue de Jesus não foi suficiente. Quando a senhora mata um bode e derrama o sangue dele na terra, é como se o sangue de Jesus, o sacrifício dele, não foi suficiente. Aí ela parou e ficou espantada, olhando para mim, e disse: eu não entendi assim, eu não via desse jeito. Eu disse: mas eu quero dizer uma coisa para a senhora. Eu gostaria que a senhora jogasse búzio para mim. A senhora joga búzio? Aí ela olhou espantada e disse: o senhor, pastor, quer que eu jogue búzio para o senhor? Eu disse: quero. Aí ela foi lá, pegou uma cestinha de búzio, botou na mesa com as pedras de búzio. Aí eu disse assim: mas tem uma coisa, antes da senhora jogar. Segurei a mão dela assim, ó. Eu quero logo lhe adiantar que o meu presente a senhora não vai ver aí,
porque o meu presente é Cristo. O meu futuro a senhora também não vai conseguir ver aí, porque o meu futuro pertence a Cristo. E o meu passado a senhora também não vai conseguir ver aí, porque o meu passado foi perdoado por Jesus Cristo. Joga! Pode jogar! E ela sacudiu o buzo, e eu fiquei olhando em espírito, e ela sacudiu, de repente ela debruçou com a cabeça dentro do buzo e começou a chorar, e ela disse: pastor, eu não consigo. Eu disse: a senhora não consegue, porque maior é o que está em nós. Eu quero dizer para a senhora que esse é o princípio do Evangelho. Eu vim nessa noite aqui dizer para você que o Evangelho é simples, é você entender que o teu presente é Cristo, o amanhã pertence a Ele, e o teu passado será perdoado por Ele. Essa é a simplicidade do Evangelho, tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu não me glorio naquilo que fui. Eu confesso a vocês que eu me sinto, eu já estou com 63 anos de idade, tá? Então eu me converti com 20 anos de idade. Isso faz 43 anos, e eu me sinto constrangido, envergonhado de ter que lembrar algumas coisas aqui. Mas eu quero que vocês saibam que isso já foi passado, já foi perdoado. Mas tudo tem um princípio. Eu sou de uma família, eu sou neto de preso político. Meus avós eram presos políticos, e eles eram presos da Ilha Grande. Eu nasci numa ilha chamada Ilha Grande, onde tinha um presídio de segurança máxima. Os piores presos do Rio de Janeiro eram levados para essa ilha. Meus avós pagaram a sua pena, casaram lá, tiveram filhos e netos, e eu sou o neto mais velho da minha família. Eu venho de uma criação, eu tenho 4 filhas, eu tenho 6 netos. Eu já tenho um neto com 20 anos de idade. Então, eu vejo o comportamento dos meus netos, e também vi o comportamento das minhas filhas, e muito me choca. Eu acho que a geração antiga, a gente tem hora que a gente não, parece que nós não somos deste mundo, porque é completamente diferente daquilo que eu vivi. Eu venho de uma criação que os meus pais, eles não precisavam falar, bastava olhar. Eles olhavam assim, ó, a gente já sabia o que eles queriam dizer. Eu me lembro que uma vez vovô estava na sala conversando, e criança não podia passar no meio da conversa de mais velho. Então eu não percebi e passei. Quando eu entrei na sala, o vovô parou de falar e me acompanhou assim com os olhos, ó, bem sério, até eu sair do outro lado. Quando eu saí do outro lado, eu já saí tremendo, porque eu sabia que depois que a visita fosse embora, eu ia levar uma surra, porque criança não podia passar no meio da conversa de mais velho. Eu me lembro que lá na frente da casa da gente tinha uma pedra lisa que vovô amolava a faca
para limpar peixe, que a gente morava em ilha. E ele falava assim: vem cá. Primeiro a gente levantava às 4h30 da manhã, era a hora de levantar. A gente acendia o fogão de lenha com a brasa da lenha anterior. E aí acendia, botava água em cima para fazer o café. E aí ele dizia assim, quando estava sendo dia, ele cuspia na pedra e dizia assim: vai comprar pão. E fazia assim, ó. Meu Deus, pastor, eu saía correndo no meio daquela ilha, passava no meio de um bambuzal, pulava uma cachoeira, passava pelo cemitério onde eles estão enterrados, no meio do cemitério para cortar caminho, passava em frente ao presídio, os presos tudo na grade assim, gritando, e a gente passava ali, atravessava 2 campos de futebol, chegava no armazém, comprava o pão, anotava no caderninho, saía com o pão na base do braço, correndo, passava tudo de novo, subia, chegava em casa, a primeira coisa que a gente fazia, era olhar o cuspe, porque se o cuspe tivesse seco, o couro comia. Tinha que ir e voltar antes do cuspe secar. É igual hoje. Hoje tu manda um filho comprar um peixe, ele chega no final do dia com peixe podre. Porque vai para o futebol, vai não sei aonde, vai não sei o quê. Não existe aquela responsabilidade, aquele compromisso que tinha antes. Então eu quero dizer para você que eu fui criado, não fui criado para ser bandido, eu não fui criado para ser traficante. Eu me lembro que eu, quando tinha meus 5 anos, 6 anos, pensava, ô Renato, o que tu vai ser quando crescer? Todo mundo pergunta isso para uma criança. Eu dizia assim: eu vou ser doutor, eu vou ser médico, eu vou estudar, vou ajudar meu pai, minha mãe. Eu nunca disse que ia ser bandido, eu nunca disse que ia ser traficante. Aí você pode perguntar assim: mas pastor Renato, o que aconteceu na tua vida para você virar um traficante conhecido dentro do Rio de Janeiro? Eu comandei a zona sul do Rio de Janeiro com mais de 100 homens trabalhando para mim. Eu tenho marca de tiro, tenho marca de tortura, caroço na cabeça de tanta coronhada. Meus dentes são de plástico, porque foram quebrados através de pancada. Aí você pergunta: mas o que houve? Se você teve uma boa educação, se você teve carinho, se você teve tudo, o que aconteceu? Meus avós morreram, nós fomos morar na capital do Rio de Janeiro, próximo a uma comunidade. Mas todo lugar do Rio de Janeiro tudo é perto de comunidade. Copacabana é perto de comunidade, Botafogo é perto de comunidade, tudo lá é perto de comunidade. Então não é você morar perto de comunidade que vai te fazer ser o que tu não é, o teu filho ser o que não é. Não é isso. Mas eu fui morar perto de uma comunidade. Mas papai era um homem trabalhador. Meu pai, ele era um homem que trabalhava em 3 empregos. Nunca deixou faltar pão, nunca deixou faltar comida, nunca deixou faltar roupa da gente. Mas papai tinha um defeito. Papai era alcoólatra. E o papai bebia final de semana. Só que ele não bebia cerveja, nada disso, ele bebia cachaça. E o papai ficava violento quando bebia. Quando o papai bebia, a gente sabia que mamãe ia apanhar. Olha só como é que eu fui, como é que foi a minha adolescência. Então eu cresci vendo todo final de semana minha mãe apanhar. A minha mãe era agredida. Minha mãe tinha marca no corpo de pancada. E eu, como era o filho mais velho, nós somos 5,
e eu era o mais velho, tudo pequenininho. Eu disse: não, eu vou enfrentar papai, eu vou enfrentar papai, eu vou ter que enfrentar papai. E aí o que aconteceu? Um dia papai bebeu e partiu para cima da mamãe, eu entrei no meio, criança. Qual foi a moral da história? Apanhou mamãe e apanhou eu. E aí todo domingo apanhava eu e apanhava a mamãe, apanhava eu e eu cresci na frente dela tentando defender minha mãe. E aí nasceu dentro de mim um distúrbio. Ele às vezes nasce de um comportamento errado dentro da sua casa, de uma atitude errada dentro da tua casa. Porque ninguém bota filho do mundo para virar bandido, ninguém bota uma filha do mundo para virar uma prostituta, para virar um drogado, para virar um cachaceiro. Tem um porquê. E eu me lembro que eu comecei a falar: eu vou crescer, eu vou arrumar um trabalho, eu vou ganhar dinheiro, eu vou tirar minha mãe dessa situação, eu vou tirar minha mãe dessa vida, essa vida humilhante, aí começou a nascer dentro de mim, uma criança, boa, bem educada, com família, com princípio, uma criança que mais começou a nascer aquela vontade de ganhar dinheiro, para tirar minha mãe daquela vida. Um dia eu estava com 13 anos de idade, 12 para 13 anos, sentado numa roda de futebol. Meu irmão, que tem 5 crimes nas costas, com 12 anos de idade, criança também do meu lado, de chinelo, camiseta, um shortinho. De repente eu falei para um amigo: olha aqui para mim, você precisa aprender uma coisa, entender o seguinte, que quando pergunta assim para mim, hoje, pastor Renato, qual é o seu nível de amizade? Pastor, eu tenho amigos que eu recebo no meu quarto, é poucos. Eu tenho amigos que recebo na sala, mudou. Eu tenho amigos que recebo no quintal, e eu tenho amigos que recebo do portão para fora. Hoje eu aprendi que não é em todo mundo que se deve confiar, não é todo mundo que ri para você que é teu amigo, e você tem que aprender a ter cuidado. Mas eu achava que todo mundo era meu amigo, e aí eu estava nessa roda de amigo, eu falei a pior coisa da minha vida, porque o problema do ser humano está na língua, naquilo que a gente fala, e o diabo escuta. Eu falei: eu estou querendo fugir de casa. Aí um cara chamado Bira olhou para mim e falou assim: se você quer fugir de casa, eu arrumo um lugar para você, que você vai ter casa, comida, dinheiro, roupa, trabalho. Aí o meu irmão já levantou e disse: Renato, se tu for, eu também quero ir, eu não vou ficar em casa não. Aí eu disse: eu vou ter o quê? Ah, você vai ter casa, vai ter um lugar para morar, vai ter comida, vai ter roupa, vai trabalhar. Eu disse: tem lugar para mim? Tem. Eu com 13 anos de idade, eu disse: ah, então vou fugir hoje. E naquela noite de madrugada, eu e meu irmão saímos de casa e fomos levados para um lugar conhecido como QG da Falange Vermelha. Era o quartel-general. Falange Vermelha era uma organização que nasceu na Ilha Grande, aquela visão de Robin Hood, de roubar dos ricos para ajudar os pobres. Essa era a visão da Falange Vermelha. E de repente eu fui colocado na frente do comando.
E olharam para mim e disseram: como é teu nome? Eu disse: meu nome é Renato. Tu cheira? Eu disse: o quê? Eu não sabia o que era cheirar. Cocaína. Tu sabe atirar? Eu disse: não. Tu já pegou no revólver? Eu disse: não. Nunca matou ninguém? Eu disse: não. Aí olharam para a gente e disse assim: se preocupa não, é vocês mesmo que a gente quer. Olha aqui para mim. A pessoa que é malandro, aquela pessoa que é veaco, malandro mesmo, a falange vermelha matava. O crime organizado, ele está à procura de pessoas inocentes. E aí o que aconteceu? Eu comecei com 13 anos, soltando pipa. A falange vermelha botava uma pipa na mão da gente, que tinha uma pipa branca com a caveira preta. Ficava meu irmão segurando uma ponta e eu em outra. Quando a polícia entrava dentro da favela, a gente tinha que botar aquela pipa no alto para avisar os traficantes. Hoje é fogos, mas naquela época era soltando pipa. E aí, vamos crescendo, porque vida de bandido vai morrendo, e os pequenos vão crescendo. É que nem picolé, vai derretendo no sol. Vida de bandido, vida de drogado, vida de viciado é curta. O fim de um dependente químico ou é na cadeia ou no cemitério. Não tem para onde não. Com 15 anos de idade, eu já estava comandando uma favela chamada Favela do Muquiço, no Rio de Janeiro. Eu e meu irmão fomos considerados uma das piores duplas que ali tinha. Começamos a comandar a favela. A minha mãe, desgostosa, tentou suicídio. Porque a Bíblia, eu quero dizer para você que eu não fui um filho bom. Eu pensava que era bom, mas eu fui um filho egoísta. Eu não pensei na família, eu não pensei na mãe, eu não pensei no meu pai, porque ele bebia, mas tinha um porquê, e eu não entendia por que ele era violento. Depois que eu virei crente que eu fui entender. Mas meu pai foi assassinado. A minha escolha fez com que a minha família sofresse. Às vezes você toma uma atitude errada, você faz uma escolha errada na vida, e você pensa assim: ah, que nada, só quem vai sofrer sou eu, só quem tiver que morrer sou eu. Mentira! Deixa de ser egoísta. Pessoas que estão ao seu lado vai sofrer mais do que você. Minha mãe, desesperada, se trancou no banheiro, escreveu um bilhete para mim: meus filhos, eu prefiro morrer do que ter a vergonha de visitar vocês na cadeia. Minha mãe pegou uma gilete e cortou os pulsos. Foi achada entre a vida e a morte no chão do banheiro, levada para o hospital. Graças a Deus que ela resistiu. Minha mãe morreu crente depois. Quem batizou minha mãe fui eu. Meu pai foi assassinado. As escolhas dos filhos querendo mudar uma história, a custo que custar, levou à morte do meu pai. Isso dói para mim. Tem que olhar para vocês e lembrar disso. Mataram o meu velho. Não conseguiram matar a mim, começaram a matar a minha família. Eu perdi tio assassinado, eu perdi tia assassinado, eu perdi primo assassinado. Mataram meu pai, porque os tentáculos que eu me meti, a droga é um negócio que vai te tomando. Quando você vê, você está até o pescoço, você não tem como sair. Começa com um cigarrinho de maconha, daqui a pouco quando tu vê, tu está acabado. Deus é bom, e Deus
Deus é Deus de livramento. Talvez tenha pessoas aqui que já era para estar debaixo de 7 palmos de terra, mas Deus te deu livramento para estar aqui hoje. Deus me deu muito livramento, pastor. Eu já fui acordado com o revólver na cabeça para ser morto. Me levantaram com o revólver na cabeça, assim, levanta, levanta que tu vai morrer agora. Já me levaram para o horto do Jardim Botânico, me botaram minha cabeça debaixo do pneu de um carro e ficavam acelerando para passando como se fosse passar em cima, para poder eu entregar o depósito de droga da Falange. E eu escapava. Deus! Eu me lembro uma vez que eu olhei para o céu, eu estava algemado, amarrado pelos pés, tinha uns 6 homens botando bala na munição para me matar, e eu olhei para o céu e disse: Deus, me lembrei de Deus. 2 horas da manhã, eu disse: não me deixa morrer, com a boca toda quebrada, de dente todo quebrado, de tanto apanhar. Eu disse: não me deixa morrer, eu sou muito jovem. De repente eles apontaram a arma para mim, um deles falou assim: peraí, não mata não. Vamos negociar ele com a Falange, vamos vender ele de volta para a Falange. Rodaram comigo o dia inteiro dentro de uma mala de um carro, algemado, amarrado, negociando com a Falange. E eu me lembro que eu saí dali todo quebrado, arrebentado, andando assim. E eu olhava para trás assim, que eu não acreditava que eu estava vivo. As pessoas diziam assim: como é que pode esse cara estar vivo? Mas Deus é Deus de livramento, Deus é Deus de oportunidade. Lembro uma vez que a Falange, a polícia entrou dentro do muquiço, cercaram o muquiço, eu correndo, com bala comendo, e eu correndo por dentro do muquiço adentro. Entrei dentro de um brejo, dentro de um esgoto, aquele esgoto mesmo, e eu agarrado ali dentro, no meio do mato assim, escondido com o revólver na mão. O cara pegou a metralhadora e cantou a metralhadora assim, a bala cantando no meu ouvido, e eu agarrado ali. 40 minutos depois eu saí dali, a polícia foi embora e eu saí de dentro daquele brejo cheio de sanguessuga, aquelas minhocas pretas agarradas pelas costas, pelas pernas, pelo corpo. Os pessoal olhando para mim assim: Renatinho, tu não está vivo, tu não está morto não. Eu disse: não, o diabo não me quer. Eu dizia que o diabo não me queria, não, é Deus, é Deus. Deus tem plano na tua vida, Deus tem plano na tua vida, Deus. Eu buscava explicação e não tinha. Dentro do muquiço tinha uma igreja, pastor, uma Assembleia de Deus. O som da igreja, aquelas cornetas que botavam em cima. E botaram aquela corneta em cima da igreja lá, em direção ao meu barraco. Eu tinha um barraco só para pesar droga, um barraco de telha de zinco. E naquela época a gente não podia pesar, não tinha balança de precisão boa, tinha que ter cuidado pesando assim no olho e separando para poder. Hoje tem uns pinos, você bota dentro do pino a medida que já dá a quantidade certa. E eu lá com um parceiro meu pesando droga. A Assembleia de Deus começou o culto, botaram uma irmã para cantar. Irmãos, eu nunca vi uma irmã para cantar tão ruim, igual aquela. Mas é ruim mesmo, parecia um disco empenado, uma gritaria dentro do culto, e aquela corneta gritando, eu não aguentava, eu pesando errado. E eu pesando errado, eu disse: rapaz, eu não estou aguentando não. Chamei o meu amigo e falei assim: meu irmão, vai lá nessa igreja aí, manda desligar aquele som. O cara olhou para mim e disse assim: Renatinho, não vou não, porque mexer com crente dá azar. Ele falou assim. Eu disse: que azar, rapaz? Dá azar, não vou não. Eu disse: também aí, peguei um revólver e fui. Cheguei lá, tinha um irmão na porta da igreja. Eu disse: vem cá, irmão, sobe aí, arranca essa corneta aí, arranca.
Eu não quero que desliga não, eu quero que arranca ela e bota ela aqui no chão. Agora. O irmão arrumou uma escada, subiu nervoso, com medo, foi lá, desligou a corneta, tirou a corneta, botou no meu pé. E eu lembro que eu falei para ele assim: o quanto eu tiver aqui nesse muquiço, eu não quero essa corneta em cima dessa igreja. Eu acho que aquele irmão jogou uma praga em mim, porque eu virei crente. Cuidado que oração de crente pega. Mas olha a ousadia. O que o diabo faz? Ele nos levanta contra Deus. Ele nos incita contra a obra de Deus. Ele faz a gente perseguir a igreja. E de repente eu estava assim, prepotente, soberbo. Até que a Falange mandou eu para a Zona Sul. Pastor, eu entrei na Zona Sul soltando granada, jogando granada para tudo quanto é canto. Todo mundo com medo de mim. Eu comandei a Zona Sul com 100 homens. Quem inventou entrega a domicílio dentro do Rio de Janeiro fui eu. Quem inventou, eu tinha uma frota de 15 táxis para entregar em casa. Eu pegava essas velhinhas, essas vovozinhas que ficavam pedindo esmola, eu botava essas velhinhas, dava um banho de loja nelas, botava tudo arrumadinha, cheirosa, limpinha, e elas eram clientes do meu táxi. Elas ficavam sentadas dentro do táxi assim, andando o dia inteiro, com uma bolsinha cheia de droga, e levando a droga para um bairro, para o outro, o táxi, e ninguém sabia. Polícia não desconfiava que aquelas velhinhas eram tudo vovó do tráfico. Eu que inventei isso. As vovó tudo andando, comia bem, que todas elas queriam trabalhar, vivia mendigando. Mas a Bíblia diz assim, ó: tudo que tu plantar, você vai colher. Ninguém planta feijão para colher arroz. Não vem com essa conversa não, o que você semeia, tu colhe. Então você tem que ter cuidado. Se você é um bom filho, você vai colher. Mas se você não é, tu vai ser pai. Aí tu vai ver. Pastor Renato, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que tem filho que só entende que dá trabalho quando ele vira pai, quando vira mãe. Aí vai dizer: meu Deus, como é que eu dei trabalho para a mamãe? Porque enquanto não é pai, enquanto não é mãe, tu não entende o mal que tu faz. E eu não entendia. Mas um dia eu estava lá na Zona Sul, ganhando dinheiro, irmão. Mulher à vontade. Eu cheirava cocaína com nota de $100. Carro na garagem. Uma frota de 15 táxis. De repente eu estava dentro do meu apartamento, um amigo meu olhou para mim e disse assim: Renatinho, tu tá magro. Eu me olhei no espelho assim, eu falei: qual é, rapaz? Que magro o quê, rapaz? Tu tá assim, abatido, teu rosto tá fino. Eu olhei de novo, eu disse: qual é, rapaz? Tu tá botando grilo na minha cabeça, meu irmão? Por quê? Deixa eu explicar. Quando você está mal, todo mundo vê, mas você não se enxerga. O diabo bota uma venda aqui no teu olho, que você acha que a bebida que tu está bebendo tá bom, não está fazendo mal, que a droga que tu está usando tá bom, que a vida que tu está vivendo tá bom. Não, tá bom, a hora que eu quiser parar eu paro, a hora que eu quiser deixar. Mentira! Tu está enganado, tu está com a venda nos olhos. Porque Paulo diz: o pecado me enganou, o pecado me cegou. O pecado cega, o pecado ele engana. Você não consegue se enxergar. Tá todo mundo vendo: olha lá, fulano está se acabando, ó. Olha lá, fulano está assim, coitada, como é que tá? Ó? Tá. Mas tu chega para fulano, ele diz assim: não, estou bem. É desse jeito.
Eu me olhei no espelho e disse: eu estou bem. De repente meu cabelo começou a cair. Eu comecei a sangrar pelo nariz. E fui ficando pele e osso. Fui parar no hospital do Fundão do Rio de Janeiro. Uma junta médica me desenganaram, dizendo: você não tem cura, você tem 6 meses de vida pela frente. E de repente eu, com 20 anos de idade, desenganado pelos médicos, me deram 6 meses de vida. O dinheiro que eu tinha, o apartamento que eu tinha, os carros que eu tinha, nada disso adiantou. E nessa hora some, porque quando você é bonitinha, você está bonitinho, tem um dinheirinho, todo mundo quer, mas a hora que você estiver na sarjeta, debaixo de uma marquise dessa aí, ninguém te quer. Ninguém te quer. Aí tu vai ver que tu não tem ninguém. E quando eu comecei a sangrar, comecei a emagrecer, sumiram as mulheres que eu tinha, sumiram os amigos, e eu fiquei em cima de uma cama no bairro de Lopes Quinta, no Jardim Botânico, com o enfermeiro tomando conta de mim. Eu me lembro um dia que eu peguei o meu revólver e botei na minha boca, querendo me matar. Eles tomaram o revólver e disse: não, Renatinho, calma. E eu querendo me matar: não, cara, deixa eu morrer. Porque mesmo doente eu não conseguia parar de usar droga. Mesmo desenganado eu pedia para injetar cocaína em mim. Mas um dia, porque a Bíblia diz assim: o salário, diga comigo, o salário do pecado é a morte. Agora diga assim: mas, olha para a pessoa do seu lado e diga assim: mas, pronto. Esse mais aí é uma preposição, é como se fosse assim: nem tudo está perdido. O salário do pecado é a morte, mas existe o mais no texto. O evangelho é tremendo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Só que, diga assim: toda ação gera uma reação. Como assim, pastor Renato? A ação é tu que faz, é eu. A reação é Deus. Moisés tocou no mar, diga ação. O mar se abriu, diga reação. Você está entendendo? Ó, vamos lá. Josué pisou, mandou o sacerdote pisar na água do Rio Jordão, diga ação. O Rio Jordão se abriu, diga reação. Josué deu 7 voltas em volta da muralha de Jericó. Deus mandou dar 7 voltas, não foi isso? Vai lá, uma, diga ação. Depois da 7ª volta, a muralha caiu, diga reação. Então, para Deus reagir, tu tem que agir. Tu tem que fazer a tua parte. Não fica aí de braço cruzado, não. Não dá mole. Catuca a pessoa do seu lado, diga reaja, irmão, reaja.
Pratique uma ação para Deus reagir, amém? E eu fiz isso. Qual foi a ação que eu fiz? Eu estava dentro do meu apartamento, morrendo, sangrando, com uma toalha na mão, magro, pele e osso, igual uma caveira. Eu tenho foto que eu posso mostrar para você, igual a caveira. Eu disse assim: Deus, é como eu fico imaginando Deus assim, está morrendo, o tempo está acabando, será que ele vai agir? Imagina os anjos olhando para Deus dizendo: vai, ele vai agir. Aí eu: Deus, eu estou morrendo, Deus, mas se o Senhor me deixar vivo até amanhã, eu vou procurar minha mãe e vou pedir perdão a ela, para me morrer em paz. Ó, diga ação. Quando deu de manhã cedinha, eu abri o olho e disse: eita, eu estou vivo, eu estou vivo. Levantei, peguei uma calça, botei um cadastro de sapato, porque cinto não dava em mim. Botei uma camisa, peguei uma bolsa, botei um saco de bala dentro da calça, botei um revólver dentro da minha bolsa, botei um pouco de cocaína, de maconha, botei meu maço de cigarro, que eu fumava 2, 3 carteiras de cigarro por dia. Botei meu maço de cigarro, botei um chapéu na cabeça, porque estava tudo caindo, falhando assim, os cabelos, parecia um leproso, e eu botei um chapéu, e eu desci do meu apartamento, cheguei na portaria, os meus seguranças olharam para mim, espantado. Renatinho, eu disse: oi, e aí? Ó, vou caminhar ali na beira da lagoa, não quero ninguém atrás de mim, fica todo mundo aqui. Sim, senhor. Aí fui para a beira da lagoa andar, bem devagarinho, porque eu não conseguia andar, e nem enxergava de longe, só enxergava perto, já estava ficando cego. Eu vi um ônibus, eu fiz sinal, ele parou, eu entrei dentro do ônibus, fui trocando de ônibus, cheguei na rua Pedro Melo, no bairro de Padre Miguel, de frente da casa da minha mãe, sofrida, tentou suicídio, mas sobreviveu. Quando ela me olhou no portão, eu disse: mãe, ela: Renato, meu filho, que isso? E eu: meu mãe, eu estou morrendo, mãe. Morrendo de quê, Renato? Mãe, eu estou desenganado. Eu vim aqui, mãe, para te pedir perdão, para me morrer em paz. Ela disse: Renato, eu não tenho nada que te perdoar, eu sou tua mãe. Mãe, mas mataram o papai. Esquece papai, mataram o tio, esquece teu tio. Olha você, como você está, Renato. Eu disse: é, mãe. Entra, meu filho. Eu entrei, matei a saudade. Aquele cafezinho de mãe a gente não esquece, tempero de mãe a gente não esquece, aquele temperinho que só ela tinha. E aí ela me ofereceu, ela achou que eu estava magro porque estava passando fome, mas não era, era doença. E aí ela olhava para mim assim, com aquele olhar distante, como se não acreditasse no que estava vendo. Quando deu 6 horas da noite, eu disse: mãe, eu tenho que ir embora. Aí ela me levou até o portão, e eu fiz aquilo que eu fazia quando era criança na Ilha Grande. Eu disse: benção, mãe, olha aqui para mim. A bênção de um pai, a bênção de uma mãe é sagrado. Pastor Renato, mas meu pai não é crente, não interessa se tua mãe não é, pode ser uma prostituta, mas é mãe. A bênção de um pai, de uma mãe é sagrado. Valorize a bênção dos seus pais.
disse: benção, mãe. Parece que eu mexi com o céu. Ela olhou para mim assim, chorando na porta de casa, me abraçou e disse: Renato, Deus que te abençoe. Vai com Deus, meu filho. Dá notícia. E eu saí dali, me afastei um pouquinho, acendi um cigarro e fui fumando um cigarro. E para pegar um ônibus para voltar para a Zona Sul. Só que para mim pegar o ônibus eu tinha que passar de frente de uma igreja. E em cima da igreja tinha uma corneta, igual aquela cantando o hino. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Fumando cigarro e aquele hino tocando, e eu me aproximando da igreja, que eu tinha que passar em frente à igreja para ficar do lado, para pegar um ônibus aqui assim. E aí de repente meu cigarro começou a amargar, e eu joguei o cigarro fora, acendi outro, o cigarro continuou amargando. Aí eu comecei a ouvir vozes. Olha aqui para mim, porque Deus ainda fala, Deus fala com a gente. Eu comecei a ouvir vozes. Eu disse: eu estou ficando maluco, eu estou ouvindo voz. E a voz dizia: entra ali. E eu dizia: entra ali para quê? Para dar dinheiro para pastor? Tá doido, eu vou entrar para quê? E a voz dizendo: entra ali. E o cigarro amargando, e eu naquela luta, porque existe uma batalha entre o céu e o inferno pela tua vida. Existe uma guerra, você não entende, mas existe. Satanás te quer de qualquer jeito, mas o Espírito Santo também te quer de qualquer jeito. De repente eu fiquei em pé na porta da igreja, não entrei nem saí. Era sábado, tinha uma mesa na frente, uma irmã cantando um hino, que eu pensei que era esposa do pastor. Ela parou, olhou para mim e riu. E ela disse: oi meu irmão, pode entrar. A igreja vazia, com meia dúzia. Pode entrar, senta aqui no nosso meio. Deus tem um plano na tua vida. E eu falei: qual é, rapaz? Como é que Deus vai ter plano na vida de bandido? Eu com um revólver dentro da bolsa, eu disse: eu vou entrar, só para ver qual é, vou entrar. Aí entrei. Quando você pisa daquela porta para dentro, você pisou em terra santa. Diga bem alto, diga assim: já era. Já era. Você pode até não querer Jesus, mas você nunca mais esquece. E eu pisei. Quando eu entrei, eu disse: eita, me dá a cadeira aí, por favor, irmã. Uma cadeira dessa aí. Aí tô lá. Eu, em vez de sentar lá atrás, sentei assim na frente, assim na terceira fileira. Em vez de sentar na ponta, igual está aqui o irmão, sentei no meio. Estou lá sentado, olhando para frente, para ver qual é. E o culto rolando. Levanta. Pensa num negócio chato, né? Diga amém, amém. Senta. Levanta de novo. Bate palma. Diga amém, amém. E eu de rapaz, eu já não aguentava mais esse negócio de senta, levanta, senta, levanta. Aí eu disse: meu Deus, 7 horas. Eu vou embora, que 7 horas, o que eu estou fazendo aqui? Era 7 da noite. Eu já estava 1 hora dentro da igreja. Aí quando eu olhei para trás assim, para ir embora, a igreja estava lotada. Agora tu imagina um bandido de chapéu igual a caveira, olhando para trás. Quando eu fiz isso, todo mundo olhou para mim espantado. Aí eu fiz assim: ih rapaz. Sentei de novo. Eu disse: porque podia ter um polícia, podia ter um delegado. Eu era bandido, irmão, eu era traficante. Aí eu disse: rapaz, e agora? Como é que eu vou embora? Já sei, vou esperar esse pessoal fechar o olho para orar. Quando eles fecharem o olho para orar, eu saio. Ninguém orou mais. Olha aqui para mim, quem manda aqui dentro não é pastor não, é o Espírito Santo. Ele muda tudo.
A gente faz um plano, ele faz outro, acabou, é ele que ganha. E o Espírito Santo mudou a situação, e eu fiquei preso. Ninguém, Jesus botou uns irmãos com a perna bem comprida desse lado, do outro desse lado, eu preso no meio. Eu disse, rapaz, ninguém ora aí para ir embora. Veio o meu pastor, aquele pastor antigo, brabo. Veio. Meus irmãos, a paz do Senhor. Nessa noite nós vamos falar de Zaqueu. Eu pensei que Zaqueu era alguém da igreja, que tinha feito alguma coisa errada. Aí eu falei, eita, vamos falar do Zaqueu. O que esse cara fez? Aí eu olhei para o irmão que estava do meu lado e falei, ô irmão, vocês vão falar de Zaqueu, o que ele fez? Aí o irmão disse assim, fica quieto, moço, olha para frente que Deus vai falar contigo. Eu disse, não vai falar não, é? Eu ia embora, agora só por desaforo eu vou ficar aqui para saber o que esse Zaqueu fez. Fiquei sentado para ver a desgraça do Zaqueu, estou lá. O pastor começou a dizer, Zaqueu foi um homem pequenininho que subiu na árvore para ver Jesus, e pereré. Daqui a pouco o pastor falou assim, começou a ficar vermelho, e disse, irmãos, eu preciso falar o que Deus está mandando eu falar. Tem alguém aqui que é bandido, olha, é bandido, ladrão, está aqui no culto, Deus está me revelando, e eu olhando para o pastor assim, ó, quando ele falou bandido, eu comecei a escorregar assim, tinha um irmão na minha frente, eu fui encolhendo atrás dele, eu meti a mão aqui na minha bolsa, abri minha bolsa, peguei meu revólver e engatilhei, eu fiz tlec. Eu disse assim, rapaz, esse pastor é polícia, esse cara me conhece, mas não é polícia, irmão, eu não sabia que Deus revelava. Olha aqui para mim, o Senhor sabe o teu nome, Ele conhece a tua vida. Eu fiquei agarrado ali, eu falei, caramba rapaz, o pastor dizendo, o Senhor manda dizer para você, levanta a tua mão, cadê você? Levanta a tua mão, e eu encolhido lá, cadê você? A igreja cheia, ninguém levantou a mão, irmão, ninguém, nem eu. Você acha que eu vou dizer, sou eu? Eu não, eu do jeito que eu estava, eu fiquei. Aí o pastor disse assim, muito bem, já que você não levantou a mão, para mostrar a você que Deus é Deus, eu vou aí te buscar pela mão. Olha para a pessoa, só diga assim, não brinca não. Quando ele disse, eu vou aí te buscar, que deu um passo na minha direção, eu me levantei. Imagina você, eu levantei no meio da igreja com o revólver assim, eu disse, para, empurrei, sai, botei os irmãos para correr, vi para o meio do corredor, me deu uma bobeira, porque eu fiquei com medo de dar as costas para o pastor, porque achava que o pastor era polícia, e não queria dar as costas para a igreja, porque era muita gente, eu achava que tinha polícia no meio também, e eu dizia, fica sentado todo mundo, eu vou para o inferno, mas eu levo meia dúzia comigo, e eu não sabia se ia para lá, se ia para cá, me deu um descontrole, mas não era eu que estava descontrolado, mas estava no controle de Deus. Eu fui para cima do pastor, meti o revólver no nariz dele, eu disse, olha aqui ô pastor, qual é meu irmão? Levantei ele assim ó, na ponta do pé, eu disse, qual é pastor? Eu sou Renatinho meu irmão, tirei o chapéu, mostrei minha cara para ele, quando eu falei Renatinho, ele arregalou o olho assim ó, porque ele sabia quem era Renatinho do Rio de Janeiro. Só que eu sempre fui audacioso. Deus ama pessoas audaciosas.
Por isso que os tímidos não vai ter muita coisa com Deus, não. Deus não gosta de tímido, não. Deus gosta de pessoas audaciosas. Aí eu falei assim: olha aqui, pastor, se Jesus é do jeito que o senhor está pregando aí, porque ele falou na pregação de Zaqueu que Jesus perdoa. Eu? Como é que eu vou perdoar um cara que deixou matar o pai? Que Jesus salva? Eu? Que Jesus liberta? Eu? Que Jesus cura? Eu? É isso. Eu falei: isso é loucura. Eu falei: se Jesus é do jeito que o senhor está pregando aí, eu quero. Tá aqui, botei o revólver, peguei um saco de bala com raiva, botei assim, tá aqui, botei maconha, botei em cima do povo, falei: se Jesus é do jeito que o senhor está pregando aí, eu quero. E agora? O que vai mudar em mim? Fala aí, o que vai mudar em mim? Eu com uma raiva do pastor. Ele parou e disse assim: meu filho, Jesus não é do jeito que eu estou pregando aqui, não. Aí eu pensei: arregou. Aí ele disse assim: Jesus é muito mais do que isso. Você quer ver? Se ajoelha aí. O cara gritou comigo, irmão, e mandou me ajoelhar, botou o dedo na minha cara. Renatinho da Zona Sul. Eu olhei pro meu revólver, olhei pra cara do pastor, eu disse: pastor, qual é, meu irmão? Ele disse: se ajoelha aí. Eu disse: que se ajoelha o quê, compadre? Qual é? Já dei meu revólver aí, meu saco de bala. Ele disse: tu deu o revólver porque quis, bala porque quis, agora o que tu tinha que dar, tu não deu. Eu disse: o quê? Aí ele botou a mão aqui. Aí é como se fosse assim, um grito de misericórdia, sabe? Ele quando botou a mão e disse assim: Jesus não quer teu revólver, Jesus não quer teu saco de bala, Jesus quer teu coração. Ele manda dizer para você que tu não vai morrer. Ele manda dizer para você que tu vai casar, que tu vai ter neto, tu vai ter filhos, tu vai ver as tuas gerações, tu vai atravessar a fronteira, tu vai ser pregador do evangelho agarrado aqui. E eu disse: e eu comecei a chorar, porque uma coisa é você viver, outra coisa é você saber que Deus tem uma promessa na tua vida, é você saber que Deus tem um projeto para você. Viver por viver, muita gente está vivendo aí, mas viver debaixo de uma promessa não é para qualquer um. Se ajoelha aí. Eu olhei para a cara do pastor. Se ajoelha aí, eu disse: pastor. Mas olha aqui para mim. Com Deus não é do jeito que tu quer. Olha aqui para mim, Deus te trouxe aqui para ouvir o que eu vou falar aqui. Não é do jeito que você quer, é do jeito que Ele quer. A história só vai mudar quando você agir. Se ajoelha aí, eu disse: não. Irmãos, eu comecei a descer, me ajoelhei, eu não sabia orar, eu só disse assim: Jesus, me perdoa, mais nada. Eu fico imaginando os anjos lá do céu pulando a festa, porque foi um traficante de nome que caiu de joelho na frente do altar, e eu ali de joelho chorando, que o pastor orou por mim. Quando ele terminou de orar, que mandou me levantar, eu senti que o chão sumiu debaixo dos meus pés, e eu fiquei leve, me deu um acesso de riso, eu ria e chorava, não conseguia parar. Eu disse: pastor, o que está acontecendo? Ele disse: meu filho, o chão sumiu. Pastor, o que está acontecendo? Ele disse: meu filho, não se preocupa, o que tu está sentindo é o poder de Deus, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, é o amor de Deus. A tua vida está mudando, a tua vida está mudando, a tua história está mudando. Levanta a tua mão, igreja da glória, para Jesus neste lugar. Eu saí
daquela igreja 9 horas da noite com uma Bíblia debaixo do braço, me deram. Eu ria e chorava, não conseguia parar de rir. Você mora onde? Eu disse, minha mãe mora ali. Levaram de volta para casa da minha mãe. Minha mãe chegou no portão 9 horas da noite espantada. Meu filho, que houve? Eu chorando e rindo. Mãe, que houve, Renato? 2 homens de paletó e gravata me segurando aqui. Mãe, eu estou vindo da igreja. Da onde? Eu falei, da igreja, mãe. Eu não consegui passar ali da igreja. Eu não consegui ir. Mãe, eu estou aqui com uma alegria. Tu não está maluco? Não estou não, mãe, não estou não. Eu estou com uma alegria aqui, mãe, que não dá para explicar. Faz 43 anos que esta alegria entrou na minha vida. Olha aqui para mim. A Bíblia diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele. Você não tem que se preocupar, entrega que quem vai cuidar é ele. Age para Deus reagir. E aí o que aconteceu? Hoje, 43 anos depois, eu sou pastor. Eu já tenho 39 anos de pastor. Implantei 7 casas de recuperação para dependentes químicos. Já tirei milhares de pessoas das drogas. Até hoje eu trabalho com dependente químico. No Rio de Janeiro eu tenho um trabalho dentro de uma comunidade chamada Chapadão. Complexo do Chapadão, uma das piores comunidades que tem. Eu tiro pessoas das drogas, da arma assim, tiro a arma da mão dele e levo para casa de recuperação. Olha aqui para mim. Hoje eu tenho 4 filhas, eu tenho 6 netos, eu estou vendo a minha primeira, segunda, e se Deus quiser eu vou ver minha terceira geração. Já atravessei fronteira, só nos Estados Unidos eu preguei em umas 30 igrejas. Vim para o Nordeste e plantei dezenas de trabalho aqui no Nordeste, 26 anos implantando igreja, trabalhando, formando obreiros. E olha aqui para mim. Você está vendo aqui? Uma aliança. Eu vou fazer 40 anos de casado com aquela irmã que fez assim: oh, meu irmão, pode entrar, senta aqui no nosso meio, Deus tem um plano na tua vida. Adore, 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 adore. Você me dá 5 minutos a mais? 5 minutos, diga amém. Amém. Preste atenção. O povo pecou. O pecado gera consequência. Deus permitiu que um rei chamado Nabucodonosor fosse lá em Jerusalém, destruísse toda a cidade, saqueou, derrubou o templo, saqueou tudo, levou escravo. Um montão de gente foram escravizados e levados para a Babilônia como escravos por causa do pecado. Eu fico imaginando Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidanego andando e olhando para o templo que Salomão construiu, olhando, e o templo todo destruído, as coisas do utensílio do Senhor, as coisas santas foram levadas, e eles eram como escravos sendo levados para a Babilônia. A cidade ficou em ruína, e lá na Babilônia, o povo que ficou lá como escravo, eles diziam assim: nós estamos como ossos secos.
Eles oravam a Deus e diziam: estamos como ossos secos. A gente é como ossos secos. Deus levantou 2 profetas. Um foi Jeremias, conhecido como profeta chorão. Jeremias apanhava, porque o povo ficou desacreditado de profeta. Perderam o respeito pelo profeta Jeremias. Jogaram ele num calabouço e ele chorava. Jeremias, quando olhava para Jerusalém, ele dizia assim: Oxalá, quer dizer, quem me dera que Deus transformasse minha cabeça num lago, meus olhos numa fonte de lágrima, para que eu pudesse chorar pela filha do teu povo, Jerusalém. E no meio desse turbilhão, Jerusalém destruída, aquele povo todo ali, tudo quebrado, sem o templo, sem a casa, sem nada, os profetas sofrendo, e o resto da Babilônia como escravo. De repente Deus toma o profeta Ezequiel, leva ele em espírito a um vale, e diz: Ezequiel, o que é que você está vendo? E ele disse: eu estou vendo um vale de ossos secos, e muito secos. Aí Deus diz: poderão esses ossos viverem? Só que Deus estava falando de Israel, que estava lá no escravo, estava lá no exílio. E ele disse: Senhor, tu sabes. Tu sabes. Então Deus dá ordem de audácia, de coragem. Porque para andar com Deus tem que ter audácia. Para andar com o Espírito Santo tem que ter coragem. Tem que ter determinação, tem que ter autoridade. Tem que aprender a fazer as coisas que não é para fazer, que você não acredita. O Evangelho é loucura, diz a palavra. Paulo fala que o Evangelho é loucura. E de repente Deus fala para ele: então profetiza. É como se Deus estivesse: abre a boca e fala com os ossos. Imagina Deus mandando você falar com osso seco. Mas é assim que Deus trabalha. Porque o nosso Deus é Deus do impossível. O nosso Deus é Deus do impossível. Vou falar de novo: o nosso Deus é Deus do impossível. Eu sofri um acidente de carro. Eu tive uma filha chamada Esther Adassa, que ficou tetraplégica, paralítica do pescoço para baixo, toda torta. Eita, os médicos diziam, ela ficou um vegetal. Ela realmente ficou um vegetal, ficou muda, cega, ficou surda e paralisou tudo. Mas o nosso Deus é Deus do impossível. Deus mudou a sorte da minha filha e tirou a minha filha da cadeira de roda, fez a minha filha voltar a andar. Hoje ela tem 22 anos de idade, ela está fazendo o último ano de faculdade de fisioterapia. E Deus é Deus do impossível. Profetiza aos ossos. Ezequiel disse: tá bom, Senhor, profetiza a eles e diga que eles se juntem, diga que criam tendões. E o profeta levantou a mão e disse: ossos secos vivam. E de repente começou a se ouvir um barulho. Se ouvir um barulho, eu quero que você fique de pé primeiro, fique de pé. Eu quero que você dê as mãos, se ajunte assim, dê as mãos, com aqueles ossos. E o profeta de mão levantada, e os ossos se juntando e fazendo barulho. Da glória, glorifica a Deus.
faça barulho, vai juntando os ossos. E os ossos começaram a fazer barulho, ossos secos. Fica de pé. E de repente o Senhor disse agora: manda juntar tendões, manda juntar carne, pele. E os ossos foram se juntando, foi formando, e formou uma multidão de exército. E começaram aquele exército do deserto se juntar. Mas eles não estavam vivos, faltavam de espírito. E Deus disse para o profeta: profetiza e diga ao espírito, para que entrem neles. E eu fico imaginando o profeta de mão levantada, porque quando Jesus, ele estava lá ressuscitado, que entrou aonde os discípulos estavam, a Bíblia diz que Jesus entrou e soprou, diga assim, soprou, diga mais alto, soprou sobre eles o Espírito. Jesus fez assim, ó, e eles foram cheios do Espírito. Ali foi Jesus soprando. Lá com Ezequiel era Deus dizendo: chame o vento do norte, o vento do sul, o vento do leste, o vento do oeste, manda os 4 ventos soprar neste lugar. Eu fico vendo Deus ordenando o sul, norte, leste, oeste, e soprando a vida, e a vida foi enchendo daquele exército, e aquele exército foi pulando e jubilando, e o profeta vendo o que Deus estava fazendo naquele lugar. Aqui para mim, fica de pé. Eu fico imaginando nessa hora o profeta profetizando e dando vida, e lá na Babilônia está Daniel jogado na cova dos leões, mas os ossos estavam criando vida, e os leões não comiam Daniel, e alguém olhava e dizendo: meu Deus, o leão está jejuando, o leão não come ele. O que está acontecendo? É porque os ossos estão se formando, a vida está entrando. Eu fico imaginando Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha ardente, queimando ali, e 7 vezes mais, e de repente entra um 4º anjo na fornalha, e começa a conversar com os 3, e conversando, e os que foram olhando, dizendo: não era 3, tem 4, por quê? Porque a vida está entrando, a vida do impossível, a vida do sobrenatural, aquilo que você não é capaz de fazer, mas Deus pode fazer. Eu falei 5 minutos, olha aqui para mim. Depois que Deus faz aquele exército levantar, Deus tira o povo da Babilônia e manda de volta, porque lá na Babilônia, eles, quando os babilônicos pediam os judeus para cantar um cântico de Sião, e eles diziam: não, a gente não canta, penduraram as harpas no salgueiro, porque eles não tinham, mas eles prometeram a Deus que o dia que voltasse para a pátria, o dia que voltasse para a terra deles, eles levantariam um templo novo, eles cantariam um cântico novo, e Deus acreditou. Deus acredita em nós, Deus ainda acredita em você. Você talvez seja aquela mulher que prometeu e não cumpriu, aquele homem que prometeu e não cumpriu, mas Deus está dizendo: eu acredito em você mais uma vez. Eu fico imaginando aquela multidão saindo depois de 70 anos, saindo da Babilônia, aquela multidão livre e voltando para a terra deles, para a pátria, para fazer o templo novo. E lá Deus manda subir ao monte, trazer madeira, edificar a casa, porque dela me alegrarei. E eles fazem o que Deus manda, porque que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Porque a da primeira foi feita pelo filho de Davi,
E a Bíblia diz que quando Salomão consagrou a casa, que foi bonita, que foi aquela casa formosa, aquela casa que tinha tudo, foi formada de ouro, a Bíblia diz que a glória de Deus desceu naquele lugar, a nuvem encheu, a presença de Deus foi nuvem, a presença de Deus foi nuvem naquele lugar. Ah, meus irmãos, foi glorioso naquele dia, quando a glória de Deus encheu a casa e o templo. Mas lá depois da Babilônia, quando edificaram a casa, os anos se passaram, e diz a palavra que Maria e José entram no templo, ah Senhor, e lá tem um homem chamado Simeão, e que olha para Jesus e diz: os meus olhos estão vendo o Salvador de Israel. E quando ele levanta Jesus, não era nuvem, era a presença do Deus vivo, porque a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Jesus está aqui, Jesus está aqui. Quem crê vai dando glória. Jesus está aqui. A glória da segunda é maior do que a da primeira. Jesus está presente no nosso meio. Você está entendendo? Glorifica Ele. Eu quero terminar. E eu quero terminar te fazendo uma pergunta. Olha aqui para mim, você está feliz? Do jeito que você está vivendo está bom? Se do jeito que você está bom, eu quero que tu fique aí onde tu está. Mas se você reconhece que não está bom, se você reconhece que precisa mudar, se você reconhece que do jeito que você está, você não vai muito longe, se você reconhece que você precisa de uma mudança na tua vida, eu quero que tu saia do teu lugar e fique em pé aqui, olhando para cá, esquece quem está atrás. Eu vou orar por você. Aleluia. Deus manda dizer que ainda tem. Se você está feliz do jeito que você está, tá bom, fica aí. Mas não, pastor, eu quero mudar. Hoje é o dia da minha mudança. Eu preciso de uma mudança no meu caráter. Eu preciso de uma mudança na minha atitude. Eu preciso mudar como filho. Eu preciso mudar como pai. Eu preciso mudar como mãe. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Sai do teu lugar e diga: hoje. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ainda tem, aleluia, ainda tem, ainda tem. Deixa eu falar uma coisa para você. Olhe para mim enquanto os irmãos estão aqui na frente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Imagina Jesus e você fazendo uma queda de braço com Ele, hein? Imagina aí assim, ó, e Jesus dizendo assim: eu tenho um plano na tua vida. Aí você dizendo: agora não, deixa para amanhã, depois. Aí Jesus dizendo: não adianta fazer queda de braço comigo, tu vai perder. E Deus dizendo: não, agora não, mas eu tenho um projeto. Eu tenho algo que você precisa. E você dizendo: não, agora não. Para de fazer queda de braço com o Senhor. Tu já perdeu o teu lugar aqui na frente.
Teu lugar é aqui na frente. Eu vou te dar uma última oportunidade nessa noite. Sai do teu lugar e vem aqui agora. Deixa Deus mudar a tua história. Aravassurimanagás. Eita, meu Deus, tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Deixa eu falar duas coisas. Eu vou passar a palavra para o senhor, pastor. Meus irmãos, eu sou um pastor que eu nunca cobrei. Eu cobrei alguma coisa do senhor, pastor? Para vir aqui? Eu nunca cobrei para pregar em igreja de ninguém. Eu vou na fé. Eu vou na fé. E quando a igreja pode ajudar, ela ajuda. E essa ajuda é bem-vinda. Agora, eu sempre levo, ali na porta, ali tem Bíblia. Está vendo essa Bíblia aqui, ó? Bíblia do obreiro, do ministro pentecostal, com harpa, ó. Ali tem Bíblia, tem livros, tem maquininha para cartão, tem Pix. Você vai, passa ali e fala assim: pastor Neto, eu quero abençoar o ministério do senhor. Nós estamos construindo, pastor, um banheiro lá na casa de recuperação. Nós estamos precisando de R$1.600 para botar laje. E eu botei esse alvo diante do Senhor. Então, você vai ser, eu vou ajudar. Nós estamos fazendo um banheiro grande. E precisa botar laje. Então você vai ser, eu vou comprar um livro. Eu vou comprar uma Bíblia ali no cartão, no Pix. Vou abençoar o pastor Renato. Não tem problema. Leve. E abençoe o ministério da gente. Amém? Esse é o primeiro pedido que eu estou fazendo. O segundo, eu quero pedir a vocês que estão aqui na frente. Põe a mão no coração de vocês. Olha aqui para mim. Primeiro eu quero dar parabéns para vocês, porque é a melhor coisa que vocês fizeram. Amém? Quero pedir um membro da igreja aí para ficar com uma pessoa aqui, mulher com mulher e homem com homem. Vem para cá, alguém da igreja que para ficar com eles aqui. Fica atrás deles aqui com a mão, mulher e homens também da igreja, obreiros que são da igreja. Esteja com esses irmãos aqui. Cerca eles aqui, aleluia. Cerca eles, põe a mão sobre os ombros deles agora. Oh, aleluia, aleluia. E diga comigo, vocês que estão aqui na frente, diga: Senhor Jesus, eu saí do meu lugar somente para te dizer: muda a minha vida, muda a minha história, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Que a partir de hoje a minha vida não seja mais a mesma, para a glória de Deus. Digo amém. A igreja pode aplaudir o Senhor Jesus nesse lugar. Olha aqui para mim. Agora dê um abraço no outro, diga parabéns.